O que é o desenho técnico? O desenho técnico é um tipo particular de desenho que obedece a regras bem definidas. Serve para comunicar uma ideia ou um conceito de modo único, sem ambiguidades nem significados múltiplos. Portanto, o desenho técnico é uma forma de representação gráfica utilizada para diversas finalidades. Dentre elas, ilustrar instrumentos de trabalho, máquinas, edificações, mobiliário, peças e ferramentas. O desenho técnico pode ser dividido em duas grandes modalidades. Desenhos projetivos são formas de representação de objetos em apenas duas dimensões, cujo objetivo é a demonstração da forma e das medidas proporcionais dos objetos. São apresentados por meios de vistas ortográficas ou vistas ortogonais. São projeções de um objeto a partir de um observador situado no infinito, situados aos planos de projeção. E perspectiva são formas de representação de objetos em três dimensões, modo de desenhar objetos como os vemos, não como são na realidade, mas de uma maneira que um observador possa ter numa visão próxima da realidade. Como exemplo, podemos citar projetos de fabricação de máquinas e equipamentos, projetos e construções de edificações de vários tipos, envolvendo detalhes elétricos, arquitetônicos, estruturais e também produto do nosso cotidiano, como móveis, eletrodomésticos, carros, entre outros. Enquanto os desenhos não projetivos compreendem os gráficos e diagramas resultantes de cálculos algébricos. Diante dos exemplos apresentados, vamos focar em um projetivo e observar que este pode ser utilizado em diversas áreas de concentração da engenharia e arquitetura: desenho de máquinas, desenho mecânico, desenho arquitetônico, desenho estrutural, elétrico, moda e produto. Aplicação do desenho técnico na arquitetura. A aplicação do desenho técnico é fundamental para a criação de projetos arquitetônicos, sendo base para projetos de outras áreas da engenharia. Através do desenho técnico, é possível entender o conceito e a representação de modelos para diversas áreas da arquitetura, seguindo normas que determinam distâncias, dimensões e outras aplicações. Meu nome é Kátia Del Valle Rodrigues. Eu me formei, fiz a graduação na Universidade Federal do Paraná e já estou há mais de 30 anos atuando na área. Fiz especialização também em arquitetura e construção na Unipar e já desenvolvemos projetos tanto na área de arquitetura propriamente, como de urbanismo e paisagismo também, e interiores, que é uma área que nós atuamos bastante. Quando eu estava na universidade, então há mais de 30 anos, foi o primeiro contato com desenho técnico. Na verdade, antes disso também, antes de entrar na universidade, eu já fiz um curso técnico. Mas na universidade é que isso se desenvolveu mais e nós trabalhávamos então ainda fazendo os projetos fazendo a princípio a lápis, no papel sulfurizê, que é já uma raridade hoje em dia, e depois passávamos isso a limpo no papel vegetal com caneta nanquim. E escrevíamos numa reguinha que a gente chamava de normógrafo. Então, normógrafo, aranha, isso é para quem é daquela época. Fazia muita sujeira, bastante com nanquim, derramando, borrando e tal, a gente raspando com gilete e sofríamos muito com aquilo. Mas essa experiência me ajudou bastante a entender o desenho técnico, a importância de ter um desenho preciso, de fazer um desenho claro, porque o desenho técnico ele é
a representação da nossa ideia, a representação da concepção que nós temos da obra, seja de um objeto, né? Desenho técnico, ele se aplica a objetos, a ferramentas, como a arquitetura. Então, para nós, para arquitetos, o desenho técnico é o desenho arquitetônico, e ele é a representação da nossa concepção da obra. Então, é importante que ele seja claro, que ele seja preciso, que ele siga as normas, por isso ele é normatizado, para que a nossa obra seja executada exatamente como nós concebemos. Então, com o passar do tempo, esse método que era o lápis, o nanquim, evoluiu, né, e para as ferramentas de informática, para os programas, né, AutoCAD, BIM, e nós passamos então a usar esses programas para fazer o desenho técnico. Mas ele é, da mesma forma, uma representação da obra, então precisa, da mesma forma, seguir essas normas. Meu nome é Edson Bruno Pereira, sou arquiteto e urbanista, né, formado aqui pela Unipar, meu título aqui. Eu tenho uma história que eu costumo dizer que não é muito ortodoxa, né, porque eu comecei a fazer arquitetura, eu fui para o Uruguai fazer arquitetura, né, minha mãe é uruguaia, então havia uma certa facilidade, fui para lá. E lá eu fiquei durante 4 anos, 5 anos, não cheguei a me formar. Tive uma base, voltei para o Brasil, daí aqui no Brasil eu acabei, de certa forma, que eu considero, eu consigo enxergar as etapas corretas, assim, muito bem delimitadas do que foi o começo da minha vida, história como arquiteto, vamos dizer assim. E começa pelo desenho, porque eu fui trabalhar em Curitiba, eu fiquei um tempo procurando emprego em Curitiba, eu queria um emprego que fosse na área, né? Eu já tinha essa formação lá do Uruguai, já tinha noção do que era arquitetura, tinha tido uma base de história, enfim. E aí então não consegui emprego na área, até que eu achei um emprego numa empresa de desenhos técnicos. Era uma empresa de desenhos técnicos. Era um rapaz que era engenheiro, e o outro rapaz era um sócio, um amigo. Eles montaram essa empresa para prestar serviço de desenho técnico. Esse rapaz que estudava engenharia tinha os professores, que, enfim, tinham empresas de cálculo, de engenharia, também tinha alguma coisa relacionada à arquitetura. O sócio trabalhava com essas placas de luminosos, sabe? Então envolvia uma parte artística, alguma coisa de desenho. Mas, na verdade, essa parte eu nunca atuei. Eu fui lá para ser desenhista, então eles queriam uma pessoa que tivesse noção do que era um corte, uma planta, tudo, soubesse trabalhar com normógrafo, essas coisas todas, né? Soubesse usar, enfim, papel vegetal, tudo. E eles queriam alguém sem vício, então foi perfeito, de certa forma. Comecei ali, então, essa fase de desenho. Então eu desenhava arquitetura, fazia desenho de arquitetura, como copista, né? E também desenhava projetos estruturais, de outras coisas também, né? Desenho técnico. E era interessante também porque, às vezes, se tinha alguma empresa que estava faltando um desenhista, eu deslocava. Então, eu trabalhei já em 2 fases em empresas diferentes em Curitiba, onde eu prestei serviço como desenhista. Então, o desenho, para mim, sempre presente, muito importante desde o começo. Eu lembro que, quando eu era, enfim, 12, 13 anos, no colégio ainda, no Rio Grande do Sul, nós tínhamos a disciplina de artes plásticas, alguma coisa nesse sentido, educação artística, e em alguns casos envolvia geometria. E eu sempre curti o compasso, a régua, aquela coisa de ficar medindo. Então eu voltava para casa, eu refazia, achava bissetriz, tudo aquilo, né, eu curtia. Mas eu tinha passado, na adolescência eu esqueci, depois disso só fui me dar conta quando eu voltei, estava na universidade já no Uruguai estudando, que eu observei que eu estava resgatando tudo aquilo de novo, usar esquadro, usar compasso, enfim, tudo isso, e desenhar. Bom, eu estou mais ou menos fazendo essa introdução para dizer que eu trabalhei então como desenhista em Curitiba, também fui projetista lá, também já fiz alguns projetos, fiz projeto de decoração,
E depois voltei para a cidade onde meus pais moravam, em Marechal Rondon, um pós-plano Sarney, eu acho que foi na época, uma coisa bem trágica, assim. Então meio que quebrou todo mundo e eu voltei para Marechal Rondon. E aí eu trabalhei numa construtora durante 4 anos. Aí eu fiz de tudo, eu projetei, eu procurava me envolver com a obra, saber como funcionava e tudo mais. E meio que naturalmente eu fui criando uma clientela também para mim, pessoal, todos eles com computador. Mas como é que funciona? Aí o segredo qual era? Era colocar o computador em cima da prancheta. Você mata a prancheta na hora que você coloca o computador em cima. Você não pode mais recorrer à prancheta. E geralmente você colocava o computador do lado e a prancheta aqui. Quando aqui já não dava mais, você voltava, fazia a mão e dava continuidade ao trabalho. A partir do momento que você colocava em cima da prancheta, não tinha o que fazer. Você tinha que sim ou sim dar cabo daquilo. E aí então em 90 e poucos, eu comecei com AutoCAD. Fui para lá fazer um curso em Joinville mesmo, fiz curso de 2D e 3D numa mesma pegada, foi uma loucura. Mas aí eu comecei a entrar na questão do desenho, enfim, técnico, daí feito no meu computador. Que no primeiro momento dava uma falsa ideia de que era tudo muito fácil, que fazia sozinho, mas tem outras coisas que você tem que aprender para poder dar conta. Então, claro, questão de escala, você ter várias coisas, isso ajudava muito, assim, ajuda, né? Mas o desenho, agora falando de desenho técnico, para mim, ele tem uma característica de idioma, é como se eu tivesse que falar um idioma, eu tinha que aprender esta simbologia e interpretar o desenho técnico. Então, o que aconteceu? Eu estava lá em Curitiba desenhando, por exemplo, estrutural. Então, eu fazia rebatimentos, né? Eu usava eu fazia as projeções ortogonais, rebatia para cá, para lá. Quando eu vim para Marechal Rondon, que eu fui fazer uns estruturais, eu comecei a sentir a dificuldade do pessoal em interpretar o meu desenho, porque eles não entendiam como é que eu rebatia, eles não tinham ideia de como que era aquilo. Me pediram para simplificar, eu comecei simplificando o desenho. A partir daí, isso começou a ser um drama na minha vida, a ponto, assim, eu já trabalhando como decorador, fazendo detalhamento, tudo, ter dificuldade, ter erro, né, na marcenaria, você fazer alguma coisa, o cara não perceber. E um dia eu chego, ainda trabalhava nessa construtora, mas eu fazia os meus bicos, eu tinha meus projetinhos de decoração. Eu lembro que eu cheguei e comentei, tipo, esse saco, né? As pessoas não têm essa habilidade de interpretar o desenho, você perde um tempão fazendo detalhe, né? E tinha um cara do Sebrae ali, estava visitando a construtora, e ele vira para mim e fala: por que você não dá um curso? Eu digo: eu não sou nem formado, mas não interessa. Eu falo: vamos lá, você pode ensinar, fazer um curso para as marcenarias junto com a associação comercial. E aí eu fiz um curso, dei um curso de desenho, que seria chamado desenho industrial voltado para marcenarias, onde eu ensinava o que era uma planta, o que era um corte, o porquê dessas dimensões malucas, como é, por que 76 não é 80, entendeu? Essas coisas que eles acham estranho, que o arquiteto tem uma dimensão diferente, ou cota, mas a gente explica que tem uma questão relacionada à ergonomia, antropometria, então você... E foi muito bom, foram 40 marcenarias, assim, para esse curso, foi muito bacana, né, e foi bem instrutivo. Então isso eu sempre vejo que há uma necessidade muito grande de fazer com que os nossos profissionais, que nos ajudam, que possibilitam, tenham essa formação, né, plena, vamos dizer assim, de desenho. Eles têm que entender isso, a tal ponto que eu, há pouco tempo atrás, eu cheguei à conclusão que se eu tivesse condições, ainda é uma coisa que ainda está em ideia, eu quero, por exemplo, assim, dentro dos canteiros de obra, de alguma obra que eu esteja tocando, alguma coisa assim, promover, sabe, um sábado, um horário, até falar com o próprio proprietário, de repente, no meio da tarde, sabe, às vezes você mostra para um cara, assim, pega um SketchUp, por exemplo, se mostra o que é um corte, o que quer dizer essa linha pontilhada, isso aqui é uma projeção, a gente enxerga, quer dizer, você explica para o cara, de repente ele sabe, em pouco tempo ele pode aprender isso, e é uma coisa que eu acho que ajudaria muito. Olá, meu nome é Abimael Júnior, sou engenheiro civil e trabalho na construtora Novo Teto. Esse prédio no qual nós estamos tendo esse bate-papo, eu considero uma segunda faculdade para mim, pois enquanto eu cursava engenharia civil
no ano de 2013 a 2017, eu pude acompanhar essa obra desde a fundação até os acabamentos finais. Então foi uma experiência fantástica para mim e tive essa oportunidade pelo fato de que a construtora é uma empresa da minha família. Então nós participamos dessa obra, foi uma excelente experiência para mim aí. E no ano passado, que é o ano de 2021, nós fizemos a entrega aqui do Onyx Tower Residence, no qual foi um divisor de águas, assim, que eu creio, para a construtora Novo Teto e até para a Umuarama, com uma fachada mais arrojada, toda repleta de vidro, pastilha. Então, embelezando, né, a nossa querida cidade Umuarama. E pretendemos continuar aí com projetos cada vez mais arrojados e acreditando, né, na nossa cidade, confiando, investindo aqui, que é a nossa capital da amizade. O interessante de nós gravarmos em um edifício já finalizado é nós enxergarmos essa conclusão do empreendimento, porque da etapa inicial da obra, que é lá atrás, onde já estão saindo os primeiros riscos, né, no desenho técnico, até a finalização, a entrega do empreendimento, acontece muita coisa aí nesse decorrer do caminho, né? As dificuldades com os vários tipos de materiais, a entrega também da construtora para os clientes, porque quando você inicia um planejamento de uma obra, você tem uma perspectiva daquilo que vai acontecer. Só que você enfrenta aí 5, 6 anos de obra. Em 5, 6 anos, a construção civil ela se modifica muito. Então surgem muitas tecnologias, muitas novidades. Então você vivencia esse desafio. Poderia até chamar de um desafio para chegar no final e ter uma conclusão de uma obra que aquele cliente, aquele morador esteja satisfeito com aquilo que ele recebeu. E aqui no Onyx, como já foi mencionado, tem vários itens assim que são particulares dele, que até inclusive não conhecíamos, como mesmo essa fachada de vidro, as pastilhas, né, a utilização de pastilhas no exterior do prédio, o elevador social, gerador de energia, fornecendo energia para o prédio. Vários outros aspectos que nós temos no prédio aqui que faz parte desse diferencial que é o Onyx Tower. A ideia do gerador de energia foi algo assim que nós tivemos desde o planejamento de obra, que foi um feedback que nós tínhamos já de outros empreendimentos que já foram entregues. Então a pessoa morava lá no 10º andar, 12º, e em algum dia que não tinha energia, ele tinha que subir de escada ou descer, ou nem ir para casa, né? Procurar um outro lugar para ir, porque não tinha possibilidade de subir pela escada. Foi aí então que nós tivemos a ideia do gerador de energia. O meu nome é Elis Magna Fernandes Martins Rocha. Eu sou arquiteta formada no Mackenzie, me formei em 95 e fiz pós-graduação na UEL em 2000. Trabalhei na Unipar por 10 anos, desde 99, e tenho trabalhado aqui em Umuarama, principalmente na área de supermercados, na rede de supermercados Planalto, que é o meu maior trabalho que eu tenho feito. Eu trabalhei nas áreas de desenho técnico, projeto e interiores. Foram as três áreas que eu mais trabalhei lá dentro. Então, em desenho técnico, se a gente já pode ir falando um pouco sobre isso, desenho técnico em arquitetura é uma coisa super importante, porque como é que eu vejo o desenho técnico? Ele é uma linguagem, é como você ter que aprender uma linguagem internacional, aprender um inglês, aprender um japonês, para você conseguir se comunicar em arquitetura. Então foi criado essa linguagem universal para que todos pudessem entendê-la. O desenho técnico em arquitetura, ele é uma ponte, né? O desenho técnico, o desenho em si, não só o técnico, né?
mas a gente tem algumas instâncias aí do desenho, né? A gente tem um desenho em croquis enquanto pensamento e depois a gente desenvolve para o técnico. Mas ele, o que é importante? Ele é uma ponte entre o pensamento e execução, né? A arquitetura não é arquitetura enquanto desenho, mas ele é uma ponte para que isso aconteça. Ele é inevitável, né? Porque essa comunicação, o que eu estou pensando, que eu vou transmitir para aquele que vai fazer, né? Então eu preciso me comunicar, eu não tenho que estar lá na obra falando, ó, estou fazendo assim, faz assim, faz assim, faz assado, né? Eu tenho que ter um meio, ele é um meio de comunicação, né? Então eu vou ter que fazer esse desenho com normas, né? Para que todo mundo entenda. Se você mandar esse desenho para o Japão, se você mandar para Portugal, se você mandar para a Itália, todo mundo tem que entender isso, né? Que acontece hoje no mundo todo, você ter arquitetos que do exterior que fazem projeto aqui e vice-versa, né? E não é o arquiteto que vai lá construir, quem constrói é uma outra equipe, uma outra pessoa, que o arquiteto não precisa se expressar verbalmente para explicar aquilo. E aí a gente tem várias instâncias de desenho, né? Eu tenho o croquis, que depois disso, da nossa ideia colocada ali, a gente passa para um desenho técnico, que ainda não tem muita informação, né? Porque aí tem níveis de informação. Então, com essa informação, a gente vai acrescentando detalhes e de como que você vai poder ler aquilo. Enfim, eu não consegui, mas já falei isso, eu falo e verbalizo até para me comprometer mais. Já falei até com o pedreiro esses tempos atrás, e de uma hora para vocês tirarem dúvidas. E eu me coloco totalmente à disposição, sempre, né, dos pedreiros para tirarem as dúvidas necessárias referente ao projeto e à interpretação do desenho, né? Porque ele é um idioma, que você tem que saber interpretar aqueles gráficos. Esse propósito, digamos, eu até pensei, eu ainda penso fazer isso, só não tive tempo, porque isso é uma coisa meio recente, sabe? Eu estou numa fase também diferente de trabalho, onde eu estou mais envolvido com execução, e eu não estava, era só com projeto. E agora, para mim, acho que a cereja do bolo é justamente você saber que vai projetar algo que você vai executar. Isso tem um peso diferente, vamos dizer, eu que vou executar isso, então eu vou projetar. É diferente de você projetar para uma outra pessoa executar. Então, nessa fase, eu vejo que isso é mais interessante. Estou sentindo mais dificuldade, vejo muita, vejo lacunas, né? Onde você não consegue ir além, por justamente não haver uma interpretação correta do desenho. E, às vezes, o desenho também está mal desenhado, ele está mal colocado ali, né? Às vezes por uma displicência, ou por justamente você saber, o cara vai se complicar. Eu vejo assim, eu não vejo no mundo inteiro, eu vejo em casos específicos, sobretudo como a nossa mão de obra é formada, entendeu? Nós não estamos falando de curso técnico, o cara que saiu do Cefet, que fez um curso, que tem noção, ou que fez o Senai, ou sei lá o quê. Essa pessoa sim, geralmente essa pessoa está num grau a mais, vamos dizer, né? Mas cotidianamente, 80% do tempo, se não 90%, você está trabalhando com pessoas que são formadas de uma forma prática, de orelha, né? De olhar, de ver, aquela coisa toda. Então, nesse ponto é que eu vejo que falta essa parte que é importante, você ter o conhecimento técnico daquilo, como que isso funciona, como é que é. Olha, essa linha representa isso, assim, sabe? Então, isso tudo... enfim, são coisas que eu considero importantes. Só o 3D por si, né, que é o que a gente vai ver tanto assim, ele já ajuda muito, né? E é engraçado porque tem casos que você faz o 3D, você faz tudo, você procura, enfim, aquilo com um convencimento para o cliente, tudo para mostrar teu trabalho, mas às vezes tu acha que o pedreiro teve acesso àquilo e ele não teve acesso àquilo. Você fica sabendo lá no meio da obra que ele não teve acesso, ele não tem noção do que ele está fazendo. Quer dizer, ele tem, porque ele tem ali um conhecimento da planta, do corte, mas mesmo assim ele não tem a ideia completa. E tu imagina que eles conseguem fazer as coisas, mesmo assim eles conseguem resolver. Isso é uma coisa muito louca. E eu acho que aí vem essa questão do brasileiro, dessa coisa meio semi-criativo, semi-inventivo, né?
De a gente pegar uma coisa e meio que dar uma mexida, porque é diferente quando tu pegar assim, nós saímos, digamos, historicamente, dentro da nossa história, éramos colonizadores, nós saímos da idade da pedra para a idade de bronze, sei lá, né, numa passe de mágica. Nós não temos a história completa do desenho da faca, como se desenvolveu, isso não está intrínseco a nós, isso veio uma faca pronta, e que nós olhamos aquilo e a gente adaptou, né? Então a gente tem isso, é fruto nosso, porque a gente não tem o peso do passado, vamos dizer assim, na evolução das coisas. Sempre também existe, mas não são todas as empresas que têm o técnico, que é muito bom você ter um técnico em edificações, o cara tem toda a preparação dele. Ele conhece o idioma, ele conhece, ele sabe como se expressar, ele sabe desenho, você fala, ele entende. Então, o técnico é muito mais... Esse período de transição entre o desenho feito à mão, né, lápis e nanquim, para o CAD, para as plataformas digitais, ele foi um processo... Não foi um processo demorado, foi um processo assim, paulatino. A gente mesclou, a princípio mesclava isso, continuava fazendo o desenho a lápis para depois passar, né, no CAD e tal, e à medida que nós fomos ficando mais inteirados dos processos dessas ferramentas digitais, aos poucos nós fomos abandonando isso, falo nós, assim, no nosso escritório, eu e as pessoas que trabalham comigo, fomos abandonando o desenho técnico propriamente feito a lápis para ser passado a limpo na plataforma digital. O que nós fazemos hoje é desenvolver a ideia, sim, eu desenvolvo a ideia ainda a lápis, com esquetes, desenhos, né, para ter a concepção, e depois já organizamos isso, já fazemos direto no computador. Em relação às obras, o que é necessário é que o mestre de obras, as pessoas que trabalham na obra, saibam ler o projeto arquitetônico. Ele precisa, por isso, estar dentro das normas, ser um projeto claro, para que seja de fácil leitura, mas o profissional da obra também, tanto o mestre de obras como um carpinteiro, outras pessoas que vão trabalhar na obra, saibam ler, recebam esse treinamento para poder ler o projeto, porque acontece de profissionais não terem essa leitura boa do projeto, e isso vai, consequentemente, ter um reflexo na execução da obra. Inclusive, eu creio que nenhum prédio aqui residencial em Umuarama tem um gerador de energia. O Onyx Tower é o primeiro, porque tem um morador que mora no 22º andar. E ele chega em casa um dia, à noite, cansado, está sem energia o prédio. Como que ele faz para subir no 22º andar de escada? Então é muito difícil. Foi aí então que lá no planejamento de obra, nós já deixamos um espaço destinado para esse gerador, com toda a infraestrutura pronta para, no final da obra, ser entregue. E é algo assim que a construtora Novo Teto tem ideia de implantar em todos os seus projetos o gerador de energia, trazendo mais conforto e comodidade para quem mora em um edifício. Os alunos da Unipar nos procuraram para saber a respeito do nosso novo empreendimento, o Zahara Clube Residência. E foi onde nós tivemos essa ideia de trazer eles para o Onyx, para eles verem já uma obra finalizada. Então foi algo interessante, que eles estão com duas etapas de obra totalmente opostas, né, no extremo. Então tem o Zahara, que está ali na definição dos projetos, fundação, e o Onyx, que já é um prédio concluído, e ambos com o mesmo padrão de acabamento.
Então foi interessante isso aí, porque de um lado eles estão vendo o início de uma caminhada e de um outro estão vendo já a conclusão dessa outra caminhada. E nisso a gente pode ressaltar a importância de um bom planejamento, de um desenho técnico, né? Essa grande importância que tem para quando você vai iniciar uma obra de um porte tão grande quanto esses edifícios. E o interessante para nós que estamos nesse ramo é que a cada empreendimento você vai evoluindo na construção. Então, o Zahara, por exemplo, nós já trouxemos algumas inovações para esse empreendimento, como o rooftop. Rooftop é o último pavimento onde nós destinamos a área de lazer privativo. Então, a área de lazer social, que é aquela que você recebe os amigos, está no primeiro pavimento. E a área de lazer privativo é aquelas que você usufrui junto com a sua família, está no último pavimento. E nisso inclui a piscina, sauna, academia, um espaço kids. Então, o que é interessante? Nos outros empreendimentos que nós fizemos, nos outros edifícios, quem morava no primeiro andar, segundo andar, ele nunca usufruiu da vista do prédio, lá no último andar. Já no Zahara, desde quem mora no primeiro até o 26º andar, ele vai usufruir da vista, pelo fato de que o lazer privativo está no último pavimento. Então isso é uma das inovações que tem no Zahara, que é fantástico e eu creio que é o primeiro prédio também em Umuarama a ter esse rooftop. Outra questão que tem no Zahara, que é algo assim que até veio da pandemia, isso aí. Nós evoluímos mediante do que nós vivenciamos da pandemia, que é um elevador para delivery. Então, hoje, num empreendimento que não tem esse elevador, você não sabe se você desce para receber o alimento ou se você permite o entregador que suba e pode até... Mas voltando um pouquinho na questão das instâncias do desenho técnico, né? Então, porque a gente vai primeiro, você vai precisar comunicar quem com esse desenho? Você vai comunicar a quem você foi contratado para fazer aquele projeto. Então, o desenho técnico já ele entra nesse estágio já, que ainda não tem todas aquelas informações que a gente precisa para uma prefeitura, por exemplo, que tem várias exigências que a gente tem que seguir, né? Então, nesse momento, né, a gente vai entrar lá numa planta, num corte e também naquilo que apareceu lá na Renascença, que facilitou muito, que é a perspectiva, que hoje, né, a gente fazia à mão lá na faculdade, eu não sei hoje como é que tá, né, mas hoje a gente tem o advento, né, hoje não, já há muito tempo, acho que eu fui a última turma que trabalhou só mais manualzão mesmo, assim, eu devo ter sido das últimas gerações. Naquela época a gente já trabalhava com computador, mas assim, da forma que está hoje, uma apresentação, né, em 3D, por exemplo, que também eu vejo como um desenho técnico, né, graças aos computadores hoje, que você consegue ter essa tecnologia, que você consegue ter projetos mais complexos, né, porque o desenho técnico permite a execução. Né, as ferramentas de desenho técnico vão permitindo que a gente tenha edifícios mais elaborados e mais diversificados, né? Então nisso ajuda muito, né? Você ter o entendimento desse desenho, porque aquela tua ideia que está na cabeça, que é mirabolante, você vai falar como é que eu vou falar isso para o cara fazer um cálculo estrutural, né? Então aí lá o desenho técnico já vai dizer, né? Junto, que depois que você trabalhar, nesse caso, com projetista de estruturas, né? E eles mesmos já vão trabalhando junto, arquitetura e estrutura, com essa possibilidade realmente, que a computação facilitou, né? Facilitou você melhorar o desenho técnico e melhorar a execução da obra, né? Por isso que eu sempre falo para os clientes, olha, papel é barato, vamos trabalhar a ideia até conseguir, por quê? Porque depois vai complicando, porque esse desenho vai passar para uma prefeitura, né? Então ali já está tudo, se você fizer uma vírgula fora do lugar, o desenho volta da prefeitura antes de ser aprovado,
né? Muitas vezes, ainda hoje, volta com muitas anotações para a gente trabalhar. Por quê? Porque aquilo é um documento, né? O desenho técnico indo, né, para uma prefeitura, ele é um documento. A importância do desenho técnico, para mim, hoje está nesse ponto. A minha preocupação é que as pessoas envolvidas na construção daquele produto, porque cada obra é um chão de fábrica, né? A gente é indústria, nós somos indústria. Então, ali numa obra onde tem ali materiais, aquilo vai ser modificado, é um chão de fábrica. Então, essas pessoas que estão envolvidas nesse fazer, quanto mais formação tiverem, melhor. Mas a gente temos essas lacunas, a gente não consegue, né, dar uma boa formação. A gente fala muito sobre educação no Brasil, educação bem nesse ponto, né? Sim, eu acho também que não é tão complicado você resolver ou tentar ajudar esse tipo de coisa. Alguém fazendo uma açãozinha na própria obra, né? Vamos ensinar, vamos tirar dúvida aqui. Ou se preocupar em mostrar bem para o pedreiro, para a pessoa que está envolvida na execução daquilo, o que é que você está propondo, né? Isso, para mim, eu acho que é fundamental. O entendimento com o pedreiro é fundamental. Repassar, não só para o pedreiro, para o marceneiro, quer dizer, as pessoas envolvidas nesse processo, que é uma coisa muito louca, entendeu? Você tirar... Você tem que imaginar esse processo também, que é um desenho, você do nada, um papel, e isso eu coloco para o cliente, geralmente, digo, olha, gente, desenho qualquer um faz. Eu faço projeto, porque é um raciocínio. Eu estou raciocinando em cima de alguma coisa, então o tempo inteiro em um raciocínio. Eu desenho porque eu não consigo falar. Então, eu desenho, eu uso o artifício do desenho para mostrar para vocês a minha intenção com isso, né? Então esse processo ele tem que ser muito bem pensado, eu acho que tem que ser fluido. Um desenho, assim, a peça era um pilar e duas lajezinhas fininhas, assim, que quase com uma pomba, entendeu? Uma asa. Só que esse desenho, essa forma, ele acontecia desse jeito em função do cálculo, ele estava indo ao extremo da resistência do material, está me entendendo? O que fez o desenho foi o cálculo. Isso foi tudo, é tão bacana, tão bem feito, que quando você olha aquilo é arquitetura, não é só engenharia, porque ele sublima através da técnica. É que nem você pegar um violonista, o cara pratica todos os dias, ele é um baita do técnico, mas se ele não tem o it da coisa, ele não consegue sublimar. Então a gente tem isso também, através da técnica você pode chegar em algo sublime, vamos dizer, né? Então a gente não pode perder isso. Às vezes as pessoas estão preocupadas em criar repertório, olhando revista, e eu acho que você está importando coisas, informações que são desnecessárias, deixando de olhar para o teu entorno, ver o que tu tens e o que tu pode usar, né? Então, não sei se isso está muito relacionado ao desenho, mas está mais ou menos relacionado à forma como eu vejo a arquitetura. E a minha preocupação é o seguinte: por exemplo, se hoje eu tenho que fazer uma parede, eu estou enfrentando esses problemas hoje porque eu estou trabalhando com vários sistemas construtivos. Eu já trabalhei com ferro, gosto de ferro, alvenaria normal, steel frame. Estou sempre em busca. Então, se eu vou detalhar um projeto, uma parede que é feita em steel frame, ele é totalmente diferente de uma parede de alvenaria comum. Esse é um outro problema. E agora eu vou te dizer outro problema grave que nós temos também. O nosso projeto, o projeto que é apresentado para o cliente, é o chamado projeto legal. Ele é um projeto que vai para a prefeitura quer saber as dimensões, ela quer saber a localização da obra, ela quer saber, enfim, as informações que estão relacionadas ao urbanismo daquilo tudo, está tudo cumprindo as funções. Só que nós temos que ter do lado um projeto de execução, que não é só aquele projeto legal que tu faz ali, uma expressão gráfica, para demonstrar para a prefeitura. O nosso projeto, o de obra, ele é diferente, é um projeto mais detalhado. Você já viu um projeto executivo? Vocês vão ter que ver uma hora um projeto executivo de obra, como que isso é. Ele é totalmente diferente do projeto legal. Só que nós trabalhamos praticamente só com o projeto legal. A plataforma BIM, eu acho fantástico isso. Uns tempos atrás, há muitos anos atrás, eu tenho uma newsletter mexicana, e eles já falavam no Revit. Eu lembro que eu mandei buscar, olha, isso faz muitos anos, acho que foi 2008, 2009, eles me mandaram um CD do curso de Revit. Mas eu nunca abri aquilo, nunca tive tempo.
Até que quando uma época a gente tentou colocar no escritório, nós tínhamos alguém que trabalhar conosco, e a gente pagou um curso, eles tentou implementar e não funcionou de acordo. Não foi ágil, então a gente abandonou de novo. Mas eu vi, sabe, essa que vocês fazem ali, né, a gente faz, ou vocês fazem ali na Unipar, a charrete. Eu participei um ano, onde vira à noite trabalhando, lançam um projeto, e esses anos atrás eu participei e eu vi daí alguns grupos que estavam com o Revit. Eu fiquei encantado com aquilo funcionando, né? Você lança aparelho, já tem detalhamento, você tem tudo ali. Talvez o que eu tenha dito antes, você olhando através da plataforma BIM, perca totalmente sentido. Mas eu estou falando do dia a dia, entendeu? O ideal seria todo mundo trabalhar com a plataforma BIM e que todo mundo saiba interpretar o que aquilo está dizendo também. Mas se tem a plataforma BIM toda discriminada com todos os projetos, você não sabe o que está sendo dito ali. Mas eu acho que está andando. A gente avança algumas coisas, as coisas voltam. Eu acho que a preocupação com o desenho é eterna, você tem que se comunicar através dele. Então as pessoas têm que aprender a interpretar o desenho para poder executar. Enquanto isso não for bem feito, não adianta. Existe hierarquia de linhas, né? Uma linha mais grossa que está na frente. Você acha que o pedreiro tem noção disso? Às vezes não tem, ele não sabe. Tem uma hierarquia de linhas no desenho. Olha, aqui eu estou cortando, entendeu? Aqui não, aqui eu estou vendo no fundo aquela linha lá atrás, que é a lateral da porta. Aí tem uma linha, que não serve, mas é a lateral da porta, vem para lá atrás. Então, eles não conseguem interpretar isso. Automático, o pedreiro liga no automático, está habituado a fazer de um jeito. Então teve um caso assim que eu fiz uma janela de cozinha aqui em cima da bancada, que era a janelinha estreita, para poder colocar armários em cima. Então a janela tinha 60 de altura, né? Logo acima da bancada da cozinha tinha uma janela, e depois eu tinha os armários. O pedreiro foi fazer, tudo que fez era normal, 1,20 m de altura. Tipo, puxa, tá errado essa cara. Ah, mas então... Digo, cara, vamos lá no corte. Eu mostrei, olha, tá vendo aqui no corte, que tá marcado, tá... Ah, sim, mas tu podia mandar isso pra mim no meu telefone? Tá, aí eu pedi, faz um detalhezinho, faz a cota, né? Cara, na hora de montar a cota, a AutoCAD, ao invés de pegar a linha de baixo, pegou a linha de cima, cotou errado, sem saber, foi pro pedreiro. Vou eu de novo na obra e digo, escuta, tá errado de novo, porque agora tá com 90. Ah, não, mas olha aqui no desenho. E foi um problema na hora de clicar, sabe? Que você acaba juntando uma cota. Foi feito 3 vezes, sabe? Por um erro no começo, que ele não prestou atenção no corte, que aquela janela era de uma altura específica, né? Ele não olhou, ele botou na cabeça dele, é uma janela, todas têm 1,20 m, eu faço assim há anos, e deu essa continuidade. Mas acontece isso também, né? O cara não olha o projeto, não tem acesso. A importância do desenho técnico como disciplina é porque nós precisamos aprender a representar as nossas ideias. Se nós queremos que o nosso projeto seja executado exatamente como nós concebemos, nós também precisamos aprender a representá-lo. Nem todos os projetos são totalmente ortogonais, são quadradinhos, não tem telhados à mostra. É muito fácil representar alguma coisa, um quadrado, mas nós precisamos aprender a representar volumes complexos. Precisamos aprender a representar o nosso projeto na sua complexidade total. E isso não é apenas no computador. A gente precisa entender o processo, entender como o volume se forma, entender de geometria, entender como representar essa geometria. Por isso a importância da disciplina de desenho técnico, para que a gente possa aprender a fazer essas representações e não ficar limitados depois no nosso projeto mesmo, na nossa concepção, na nossa criação. Eu não vou fazer dessa forma porque eu não sei representar isso. Isso não tem nada a ver com usar informática ou usar lápis.
Então, nos empreendimentos já entregues, é até uma dificuldade que a gente vivencia hoje. Porque chega o entregador para entregar o alimento, você não sabe se você desce ou se ele sobe, deixando até em visibilidade a segurança do prédio. Então, nos outros edifícios já entregues, o morador fica até naquele questionamento, se ele deixa o entregador subir ou se ele desce para receber o alimento, comprometendo a segurança dele e dos outros moradores que compõem aquele edifício. Então, com esse elevador de delivery, o entregador chega, coloca a encomenda no elevador, esse elevador sobe até o seu apartamento e você só pega a sua encomenda. Então, é algo assim que, poxa, que conforto, né, que tem aquele morador que está morando no prédio, não precisa nem descer para receber seu alimento, a segurança fica intacta também do edifício. Então, eu creio assim que o Zahara vem para inovar ainda mais os empreendimentos aqui de Umuarama. Estamos muito otimistas com o resultado desse lindo empreendimento. Então, nós entramos em contato com o pessoal da A5 Arquitetura em Maringá e expomos para eles a nossa ideia de iniciar mais um empreendimento. E nós iniciamos esse grande sonho com papel em branco, fazendo o desenho técnico dele. Então, até chegar na planta final, há muitos rabiscos, mudanças. Ah, poxa, essa suíte ficou maior, essa ficou menor. Ah, o corredor ficou muito estreito. Então, esse planejamento é muito importante para que, quando você dá o início da obra, não perca tempo com quebradeira, não tenha desperdício de material e você consiga entregar a obra num prazo hábil. Primeiro momento de estágio é o que vai ser exigido do aluno. E isso pode te abrir ou te fechar portas, né? Porque o arquiteto que te contratar, ele quer uma rapidez, quer agilidade, ele precisa que lá do outro lado da obra seja entendido, que a comunicação seja perfeita. Essa comunicação tem que estar. Então, se eu tiver que o tempo todo ficar corrigindo o estagiário, para depois lá na obra ainda ter problemas, né? Ou eu ter que corrigir o estagiário e a todo momento eu estou tendo problema, é claro que essa porta vai ser fechada, né? E ao contrário daquele que tiver um preparo, né, se desenvolver, entender o que é o desenho técnico nesse momento, que vai para a carreira dele é importante entender. Então eu acho assim que é muito importante, eu acho que essa questão de você entrar no mercado, entender o que é o desenho técnico é muito, muito pertinente no primeiro momento do estudante de arquitetura. E realmente é uma comunicação que você tem que dominar ela, né? Então, enquanto arquiteto, você tem que dominar essa comunicação que vai ser essa ponte realmente entre o que você está pensando e o que ela vai ser feito. Então, ela tem que ser clara. Ela tem que ser clara, tem que ser objetiva e tem que dizer tudo aquilo que precisa ser dito, né? Em tudo, né? Resumidamente, tudo aquilo que precisa ser dito para que seja executada uma obra. Então, você tem um projeto ali que parece maravilhoso, né? E que, na verdade, por dentro ele tem uma série de problemas que não está ali. E aí, no desenho técnico, você vai ver isso em planta e observar quais são os problemas. Então, um 3D não é tudo. Eu não posso apresentar só um 3D para o meu cliente. Eu vou ter que apresentar a planta para ele, principalmente, né? Plantas e cortes, porque ali você vai entender como é que vai ter todo o funcionamento do lugar. Que é uma coisa assim que eu nunca, como professora na faculdade, nunca me iludi com um 3D, né? Porque realmente, para o leigo, para quem não entende, aquilo lá, nossa, que lindo, maravilhoso. Mas ele não é arquitetura. A arquitetura é quando estiver pronto e vai ter seus problemas. Ele pode ser considerado justamente por isso, porque o 3D, ele não te dá a dimensão da praticidade, porque a arquitetura não é só beleza, né? A gente tem aí 3 pilares, que ele precisa funcionar, ele precisa ficar em pé, né? Além da beleza. Então, o 2D vai dar essa parte, porque eu sou uma arquiteta muito funcional, né? Então, assim, para mim, se não tiver caminhando bem, que eu chegar no projeto, coisa mais triste que eu
que eu tenho, assim, no supermercado, por exemplo, que eu faço, que é bem dinâmico, né? Porque assim, é normal eu chegar e o layout do jeito que eu coloquei, daqui um pouco muda, porque eles vão procurando, como é que eu falo? Coisas para vender mais. Então, de repente, se eu acho que eu tenho que abrir um espaço, aqui não tá, e eles vão vendo no dia a dia como funciona. Então, para isso, para mim é normal, chegar lá e ter o layout modificado. Mas se eu chegar numa área de back, que você está trabalhando, um açougue, uma padaria, que eles tiveram que pedir alguma coisa para mudar porque não está funcionando para o cara trabalhar ali dentro, para mim já não serve. Então, assim, isso no 3D você não vai ver, né? Então, isso está na tua cabeça e lá no desenho técnico que você consegue observar bem se aquilo funciona ou não. O custo das decisões arquitetônicas. Isso está totalmente relacionado à forma. Então, você tem um índice de compacidade. O que é mais caro na construção? A gente trabalha com metro quadrado. A gente trabalha com metro quadrado de obra, 100 metros quadrados de obra. O que é mais caro? É mais caro que é perímetro. Tu não está implícito ali, você está vendo só 100 metros quadrados de obra. Mas o que você tem de parede é o mais caro, porque tudo mais caro está na parede. Você tem as aberturas, você tem... Olha para a parede. São janelas, é tubulação passando, é trinco de porta. Tudo mais caro é perímetro. Então, na bem da verdade, o custo da tua obra é muito mais relacionado ao perímetro do que ao metro quadrado. É metro quadrado, mas ele está relacionado ao perímetro, não só aquela projeção do metro quadrado. Porque se for fazer um piso, qual é o valor de um piso? Bom, o valor de um piso é infinito. Posso gastar R$1.000 no metro quadrado ou 1.500. Mas eu tenho um contrapiso básico. Isso não vai mudar. Eu contrapiso, o que vai em cima, o que vai determinar o preço daquele piso. Laje é a mesma coisa. Se eu estou trabalhando então, em metro quadrado, eu estou considerando laje e piso, vamos dizer. As paredes eu não estou considerando. Então, quando o cliente vem para mim e diz assim, olha, eu quero tantos metros quadrados, eu digo, cara, não pensa em metros quadrados. Porque assim, ó, se eu colocar um corredor de 1 metro quadrado, de 1 metro de largura para ti, para entrar nos teus quartos, esse corredor de 1 metro ele só vai ter função de passagem. Se eu aumentar ele 40 centímetros ou 60, para eu ter um armário, uma rouparia, fazer até um escritório se eu quiser, que custo a mais eu estou colocando nele? É piso e parede, porque a parede é piso e teto, porque a parede que está ali, eu só vou deslocar ela. Então eu posso aumentar a área sem aumentar tanto o custo. Vai ser provavelmente 50% do valor. Então essas razões, entendeu? Porque às vezes a pessoa está tão fixada, o cara vem, eu quero 100 metros quadrados, cara. Não me fala em metros, de repente eu faço com 80 e tu nem sabe, né? Deixa eu pensar. Tem um cálculo que você faz, em 100 metros quadrados, o menor perímetro é o círculo. 100 metros quadrados de um círculo é onde eu tenho o menor perímetro, 100%, digamos, de compacidade. A segunda forma mais econômica do perímetro é menor é o quadrado. Então eu tenho 80% de perímetro. Então o que eu tinha aqui, 100 metros quadrados, um quadrado, eu vou ter maior perímetro. Se eu esticar para um retângulo, eu aumentei mais ainda isso. Eu vou ter um perímetro maior. E se eu começar a fazer cantinhos e coisa, você imagina você fazer uma casa e subir 30 centímetros do pé direito, em toda a casa você tem que subir tijolo em todo aquele perímetro, é um custo absurdo. As pessoas não se dão conta disso. Meu pé direito alto também é outra coisa. Eu trabalho muito com reforma e eu gosto de trabalhar com reforma, porque a reforma ela te condiciona. Então, você tem que dar solução para aquilo, mas é diferente você ter um terreno e tudo é possível e entrar em uma piração infinita. Com o cliente, às vezes, você pode fazer isso. Mas se você tem uma reforma, é uma coisa mais objetiva. Aqui eu posso, aqui eu não posso, aqui tem pilar. Então a coisa fica um pouco mais engessada, vamos dizer, e a solução parece que fica mais prática e você consegue resolver melhor. Eu preciso saber representar qualquer forma, saber representar aquilo que eu concebi. Então, eu preciso aprender isso e por isso a importância dessa disciplina.